Leitura do Evangelho de São Mateus, capítulo 13. Discurso: o reino em parábolas. Nesse dia, Jesus saiu de casa e sentou-se à beira-mar. Grandes multidões se reuniram em volta dele. Por isso entrou numa barca e sentou-se, enquanto a multidão estava de pé na margem. Jesus falou-lhes muitas coisas com parábolas. Eis que o semeador saiu para semear. Ao semear, uma parte da semente caiu à beira do caminho, e as aves foram e a comeram. Outra parte caiu entre as pedras, onde não havia muita terra. Brotou logo, porque a terra não era profunda. Mas quando o sol apareceu, queimou-se, e não tendo raiz, secou. Outra parte caiu entre os espinhos. Os espinhos cresceram e as sufocaram. Outra parte, enfim, caiu em terra boa e deu fruto. Algumas deram 100, outras 60, outras 30. Quem tiver ouvidos, ouça. Os discípulos se aproximaram de Jesus e lhe perguntaram: por que falas a eles em parábolas? Jesus respondeu: porque a vocês é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles não. Pois será dado a quem tem, ele será dado em abundância. Mas a quem não tem, mesmo o que tem lhe será tirado. E por isso que falo a eles em parábolas. Porque vêm sem ver, ouvem sem ouvir e entender. Neles então se cumpre aquela profecia de Isaías que diz: vocês ouvirão, mas não entenderão, enxergarão, mas não verão, porque o coração deste povo ficou insensível. Ouviram de má vontade, fecharam os olhos, para que não vejam com os olhos, não ouçam com os ouvidos, não compreendam com o coração, nem se convertam, e assim eu os cure. Mas felizes são os olhos de vocês porque veem, e seus ouvidos porque ouvem. Pois eu lhes garanto, muitos profetas e justos desejaram ver o que vocês estão vendo, mas não viram. Desejaram ouvir o que vocês estão ouvindo, mas não ouviram. Ouçam, portanto, a explicação da parábola do semeador. Todo aquele que ouve a palavra do reino e não o entende, vem o maligno e leva embora o que foi semeado em seu coração. Essa é a semente semeada à beira do caminho. O que foi semeado entre as pedras é aquele que ouve a palavra e logo a recebe com alegria, mas não tem raiz em si mesmo, e de momento. Quando vem uma tribulação ou perseguição por causa da palavra, logo tropeça e cai. O que foi semeado entre os espinhos é aquele que ouve a palavra, porém as preocupações do mundo e a sedução da riqueza sufocam a palavra, e ela não dá fruto. O que foi semeado em terra boa é aquele que ouve a palavra e a entende. Esse dá um fruto produz 100, outro 60, outros 30. Jesus lhes contou outra parábola. O reino dos céus é como um homem que semeou uma boa semente em seu campo. Enquanto os homens dormiam, veio o inimigo dele, semeou joio no meio do trigo e foi embora. Quando o trigo cresceu e começou a granar, apareceu também o joio. Os servos do proprietário foram até ele e perguntaram: o senhor não semeou boa semente em seu campo? Então, como é que tem joio? Ele respondeu: o inimigo que fez isso. Os servos lhe perguntaram: quer que vamos arrancá-lo? Ele disse: não, porque ao arrancar o joio, vocês poderiam arrancar também o trigo com ele. Deixem os dois crescerem juntos até a colheita. No tempo da colheita, direi aos ceifadores: arranquem primeiro o joio e o amarrem com feixes para ser queimado. Depois recolhem o trigo em meu celeiro. Jesus lhes apresentou outra parábola. O reino dos céus é como uma semente de mostarda que um homem pegou e semeou em seu campo. É a menor de todas as sementes, mas quando cresce, a maior das hortaliças, torna-se árvore, a tal ponto que as aves do céu fazem ninhos em seus ramos. Contou-lhes outra parábola. O reino dos céus é como um fermento que uma mulher pegou e misturou em 3 medidas de farinha, até tudo ficar fermentado.
Jesus falou todas as coisas às multidões em parábolas. Não lhes falava nada que não fosse em parábolas. Isso se cumpriu para se cumprir o que foi dito pelo profeta. Vou abrir a boca em parábolas, vou proclamar coisas escondidas desde a fundação do mundo. Então, tendo deixado as multidões, Jesus foi para casa. Seus discípulos se aproximaram dele e lhe pediram: explica-nos a parábola do joio do campo. Ele respondeu: quem semeia boa semente é o filho do homem. No campo é o mundo. A boa semente são os filhos do reino. O joio são os filhos do maligno. O inimigo que semeou é o diabo. A colheita é o fim do mundo. Os ceifadores são os anjos. Tal como o joio é recolhido e queimado no fogo, assim será no fim do mundo. O Filho do Homem enviará os seus anjos. Eles recolherão de seu reino todos os escândalos e os que praticam o mal, e os jogarão na fornalha ardente. Aí haverá choro e ranger de dentes. Então os justos brilharão como o sol no reino de seu Pai. Quem tiver ouvidos, ouça. O reino dos céus é como um tesouro escondido no campo. Um homem o descobre e o esconde de novo. Cheio de alegria, ele vai e vende tudo que possui e compra esse campo. O reino dos céus é também como um comerciante que viaja em busca de pérolas de boa qualidade. Quando descobre uma pérola de grande valor, ele vai, vende tudo que possui e a compra. E ainda, o reino dos céus é como uma rede lançada ao mar, que recolhe todo tipo de peixe. Quando está cheia, puxam para a margem e sentados juntam nas cestas. O que é bom, e jogam fora o que não presta. Assim será no fim do mundo. Os anjos virão, separarão os maus do meio dos justos e os jogarão na fornalha ardente. Aí haverá choro e ranger de dentes. Vocês entenderam todas as coisas? Eles responderam: sim. E Jesus lhes disse: por isso, todo doutor da lei que foi instruído no reino dos céus é como um dono da casa que tira do seu cofre coisas novas e velhas. O Messias reconhecido e questionado. Quando terminou de contar essas parábolas, Jesus partiu daí. Voltando para sua terra, ensinava na sinagoga deles, de modo que se maravilhavam e diziam: de onde ele vem essa sabedoria e esses milagres? Não é ele o filho do carpinteiro? Sua mãe não se chama Maria? Não são seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas? E suas irmãs não vivem todas entre nós? Então, de onde lhe vêm todas as coisas? E se escandalizavam por causa dele. Jesus, porém, lhes disse: não existe profeta sem honra, a não ser em sua terra, em sua casa. E Jesus não fez aí muitos milagres, porque eles também não tinham. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor.